Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Glauber e hoje a gente vai começar mais um podcast aqui dentro da DBC. O assunto que a gente vai abordar hoje então vai ser qual o papel de um analista de dados, quais soft skills são necessários para um bom trabalho dentro do cliente. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje sobre, sobre dados de uma empresa e o analista de dados. Então, meu nome é Glauber, atuo como Tech Lead hoje nos times de projetos aqui dentro da DBC. A gente tem aqui o nosso co-host, o Hélio, que também trabalha como Tech Lead nos projetos na DBC. Como convidados, hoje a gente tem dois convidados, o Ricardo Pereira, que é analista de dados na área de governança de dados dentro do Sicredi, repetir um pouquinho, e o Tito, que é analista de dados do Analytics dentro do Sicredi. Belezinha, galera? Boa noite. Boa Opa, boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Aí, show de bola. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, vou iniciar com uma pergunta bem inicial. Ah, então, quais são as responsabilidades e funções de um analista de dados dentro de uma empresa? E aí vocês podem começar a responder. Bom, eu, assim, trabalhando nesses últimos listas, né, eu tenho visto, assim, que a principal responsabilidade do analista de dados, principalmente, é a questão de coleta de dados, né, trabalhar a questão de limpeza, né, fazer a parte de análise e interpretação desses dados, bem como também poder visualizar, apresentar esses dados da melhor forma possível para o cliente, para que ele possa ter as tomadas de decisão, né? E para mim, a principal responsabilidade é fazer todo esse acompanhamento, né, desse processo para que o cliente tenha as melhores práticas e abordagem dos dados que ele vai tomar como decisão. Eu acho que, complementando isso que o Ricardo falou, né? O analista de dados, ele acaba sendo uma pessoa que resolve problemas. Porque quando a gente fala em dados, né? A gente já vai ouvir aquela história lá, é o novo petróleo, né? E a gente, hoje em dia, gera mais dados do que a gente consegue trabalhar. E daí, quando você gera muitos dados, que você tem que gerenciar tudo isso. Então aí cai no colo do analista fazer o quê? Resolver problemas, né? A gente principalmente resolve problemas no nosso dia a dia, que é como a gente vai coletar esse dado, vai transformar esse dado e vai dar o load nesse dado, ou seja, para onde você vai colocar isso, né? Então, cria-se um problema que eu preciso entregar para o meu cliente valor. Como é que eu vou entregar valor para o cliente trabalhando com os dados que ele está me fornecendo? Então, eu acho que tudo começa naquilo que você tem que pensar. Se você é uma boa pessoa ou um bom profissional, né? Bom para resolver problemas. Então, porque você vai lidar com muita coisa aqui, né? Você simplesmente não vai pegar nada pronto. Claro, depende de cada cliente, né? Mas vai ter que transformar alguma coisa, né? Vai ter que transformar o problema numa solução. E essa solução é como que eu vou tomar uma decisão, né? Como que a empresa vai tomar uma decisão baseado naquilo que eu tenho de dado. Porque a gente não vai tomar uma decisão baseada no achismo. Então já começa, o problema começa aí. Antigamente a gente tinha muito achismo mesmo para, eu vou fazer alguma coisa e preciso tomar uma decisão, vou perguntar para os meus pares, né, o que que eles acham. Hoje em dia não. A gente faz isso baseado com dados, e o dado está ali à disposição, em forma de tabela, em forma de vídeo, em forma de transcrição, em forma do que você quiser. Então aí você precisa ser uma pessoa que tem que enxergar isso como uma oportunidade. Então, eu até vim parar nessa área dessa forma. Como que eu resolvi um problema? Eu trabalhei para um cliente que precisava transformar planilha em Excel em dashboard, né? E o analista de dados faz muito isso. Ele cria dashboard, ele cria solução. Dashboard é uma solução visual do problema que ele tem, que é pegar aquele dado e te entregar na forma de valor.
Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa questão. A gente tem responsabilidades como analista que são diversas, mas especificamente, por exemplo, em analytics, que é você estruturar as coisas, estruturar os dados, né? Como você vai determinar como que aquele dado vai ser usado, baseado nas ferramentas que o cliente dispõe. E você vai ter inúmeros clientes aí com ferramentas diversas, né? Desde ferramentas que você tem hoje em cloud até ferramentas muito simples em Excel, que é o que ele dispõe. Então, a gente saber transformar isso em informação é o que importa para o cliente, para a empresa, para quem precisa visualizar. Então, você tem que saber pegar isso, resolver e entregar. Então, um processo de começo, meio e fim que você acaba resolvendo um grande problema, né, Ricardo? A gente tem muito isso no Isso. nosso dia a dia, né? Quais são os seus problemas aí? Hoje os principais problemas, na verdade, no caso do que eu atuo bastante hoje, está na principal característica hoje, que é voltado um pouco mais para a governança, né? Que é a cultura desses dados, né? Como que esses dados estão estruturados e como que a cultura da empresa utiliza essas informações justamente para que possa ser gerado, esses dados possam ser gerados, serem transformados em informação, né? Então, algum dos principais situações são essas, né? Ter o aculturamento desses dados, né? Ter definições de políticas, como que vão ser acessados esses dados, das melhores formas, quais são as melhores práticas, né? E principalmente essa questão que tu comentou, né? Além de fazer todo esse processo de coleta de dados, né? Tem que haver uma parte mais crítica e analítica dos próprios analistas de dados que vão fazer a interpretação dessas informações, de como elas estão sendo encontradas, né? Para que ela possa ser trabalhada da melhor forma, né? Então, esses são os principais situações, assim, que eu vejo hoje, né? Principalmente hoje, então, é a questão da cultura, assim, né? Poder ter a cultura dos dados, né? Porque não adianta eu só ter o dado ali e eu não ter qualidade nas informações, nos dados que estão armazenados, né? Então, a gente precisa saber coletar isso e manipular muito bem essas informações, né? E aí, lá na governança, a gente justamente trabalha essa questão, né? De poder fazer uma definição para que as pessoas possam utilizar esses dados da melhor forma. Não, e Ah, você falou num negócio bem legal que é cultura, tipo, como é que é a cultura da empresa, né? Tem empresa que enxerga é, o dado de uma forma muito bruta, né? Então a gente até fala muito disso também, assim, o grão do dado. Então a gente tem que trabalhar o dado no grão. O que que quer dizer isso? A gente fica lá em Analytics trabalhando o grão do dado, né? Ou seja, no menor grão possível que a gente vai entregar essa informação. E a cultura é uma coisa importantíssima, porque como que a gente vai olhar e vai fazer com que a empresa tome as decisões corretas, tome as decisões que ela precisa tomar, baseado nisso que está sendo fornecido. Então, tem que ter a qualidade, como você citou, né? Além de tudo, né? Porque a gente hoje trabalha com dado e assim, tá gerando muito dado? Tá, mas tem muito lixo. Tem que saber limpar o lixo que vem. Como é que vai limpar esse lixo? A gente faz tratamento, né? Antes de colocar o dado lá para ser validado, você tem que tratar esse lixo antes, você tem que fazer essa limpeza de base. Como é que eu faço limpeza de base? Então, tem inúmeras formas, né? Essa cultura, ela, além de ser implantada, a gente precisa de ferramenta. E em Analytics a gente trabalha com muitas ferramentas, porque a gente tem diversas entregas. Eu posso entregar um dado de uma maneira para um cliente, como posso entregar para outro cliente de outra maneira. Tem gente que prefere um Excel, tem gente que prefere um relatório paginado, tem gente que prefere um dashboard. E aí, como é que eu vou contar a minha história para esse cliente sobre o dado que ele me passou, né? Daquilo que ele precisa resolver, do problema que ele tem. show de bola. Pessoal, a gente tá
falando bastante sobre dados, né? Mas acho que para fazer uma construção mental, né? E colocar isso mais claro, pelo menos na minha mente, né? Não sei da galera aí. Você consegue dar um exemplo, por exemplo, o que que é coletado de dados versus alguma ação que eu possa tomar com essa coletagem de dados? A coleta de dados ela pode começar, por exemplo, com uma transação. Então, vamos dizer que você está acessando lá um aplicativo, pode ser o aplicativo do seu banco, né? E esse Uhum. aplicativo do seu banco, você tem lá inúmeras opções lá que você tem para escolher, mas geralmente você vai ali, saldo, você vai pagar uma conta, né? Cada transaçãozinha dessa está gerando um dado lá para nosso banco, né? Uma E ação essa feita pelo transação, usuário. Qualquer ação feita pelo usuário pode ser uma coleta de informação. isso, você está transmitindo isso pelo teu celular, pelo teu computador. Então, essa ação que você tem de acessar alguma coisa, de movimentar o teu dedo da tua tela e clicar, principalmente em locais específicos, gera um dado para algum lugar, né? E o que que eu faço com isso, né, quando eu recebo, né? Eu tenho que primeiro tratar se isso não foi algo deliberado, seu ou se foi um erro, né? Então já começa aí o problema. Daí eu preciso é, saber se a ação que você tomou gerou algum resultado, nem que seja um erro. Erro também é resultado. E esse erro pode ser por parte minha ou por parte sua, de repente ter clicado em algo que você não tem acesso, né? Ou que você não tem ainda como produto. Então, é essas soluções que a gente precisa apresentar depois para você quando você faz essa ação. No momento que você clica lá num aplicativo de um banco, por exemplo, em Previdência, o que que você está me dizendo? Você está me dizendo que você tem propensão a fazer um plano de previdência ou você foi ali e errou, estava procurando alguma outra coisa? E como que você seguiu dali para frente, sabe? Todo esse dado que é gerado, ele vai para algum lugar. Quando a gente recebe, vai tratar essa informação, a gente precisa ter esse olhar crítico para saber se isso é um lixo, se é uma coisa que você errou em fazer, ou se realmente você queria alguma coisa. E essa atuação, esse teu dado, depois que foi gerado, que foi armazenado, precisa ser tratado para que tenha ações. Então, se a gente está falando, né, de uma financeira, a gente está falando em ações financeiras de oferecer soluções, né? Se a gente está falando de uma ação de marketing, como que eu vou impactar você com algo que você se sinta convidado a contratar aquilo? Então, dado é informação e ele é dinheiro. Dinheiro para quem sabe trabalhar. Exato. Até interessante isso que tu comentou agora, né, Tito? Porque eu passei por algumas experiências no passado, né? que, que eram que vem a ver com a questão da coleta de dados, né? Porque esse input de dados que é feito hoje pelos usuários também, eles precisam ser muito bem mapeados antes de ser construída uma ferramenta para que o usuário possa preencher essas informações em um formulário, seja onde for necessário, né? Eu peguei casos, por exemplo, que o usuário ia preencher ali um formulário, né, de cadastro básico ali, por exemplo, e ali no campo de gênero, né, a informação, ela era campo livre. Então, imagina o que as pessoas poderiam escrever ali dentro, né? Poxa, então vamos pensar um pouco, né? A gente tem que fazer uma coleta de dados. Então, nessa coleta de dados, a gente tem que entender como que os sistemas hoje estão capturando essas informações para que a gente possa também no futuro poder tratar elas, né? Porque quanto melhor for pensada a informação, o dado, melhor sai a informação no futuro, né? Então, alguns casos que eu peguei assim, que a pessoa abreviava, ou o campo lá ele acabava truncando, e aí o programador acabou truncando a informação lá e ele vinha pela metade, às vezes vinha faltando uma palavra, às vezes vinha faltando outra. Então, isso é bastante importante na questão da coleta de dados, porque ele vai influenciar, né? No resultado que a gente vai aplicar depois e no esforço que a gente vai ter
para aplicar tudo isso, né, num processo de coleta e transformação de dados, né? E aí me remete muito à questão da cultura e da padronização dos dados, né? Então a gente também tem que pensar nessa questão da padronização antes de fornecer alguma forma do usuário imputar os dados em um sistema, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito importante de ser pensada também, para que possa facilitar aí o trabalho de muitas pessoas, né? Principalmente os analistas de dados que vão vão transformar esses dados em informação, né? E esse teu, acho que é um bom exemplo. Provavelmente vocês devem fazer algum tipo de agrupamento, né, de informações. Quantas pessoas do sexo masculino fizeram tal interação, ou algo do tipo, não é? Ou quantas pessoas... Quem compra mais desse produto? São mulheres ou são homens? Né? E aí, em cima disso, talvez a gente fazer uma campanha de marketing. Pô, cara, você vê que é mais mulher que compra? Cara, eu vou fazer uma campanha direcionada a mulheres, porque esse produto faz mais sentido para mulheres. E uma dúvida que me veio agora é como é que essa informação, como é que é feita essa coleta desses dados? Tem que ter alguma coisa, alguma ligação com o time de desenvolvimento, e o time de desenvolvimento tem que desenvolver algo para enviar os dados para o time de dados, ou não? Existe algum plugin, alguma ferramenta que o pessoal coloca ali e começa a capturar esses dados? Bom, assim, o que eu vejo é um processo de ETL, né? Um processo de transformação, carregamento e carga, né? Transformação e carga. Esse processo, muitas vezes, ele tem que partir primeiramente de um diagrama. Então, lá na engenharia da construção do software, tem que ter existido a engenharia ali de fazer toda a diagramação do esqueleto do banco de dados, tudo direitinho, definido, o que que vai ser preenchido, como que vai ser preenchido, né? Por quê? Porque vai existir ferramentas, e aí a gente tem N ferramentas e N formas de fazer essa extração, né? Seja ela com ferramentas específicas da Microsoft, sejam elas ferramentas ou utilizando linguagem de programação como o Python, por exemplo, para extrair essas informações. Depende muito de empresa para empresa o que, que eles vão utilizar para utilizar como extração de dados, né? Então, varia muito, mas principalmente precisa se ter uma arquitetura pré-definida para que a gente possa atuar em cima da extração de dados para daí sim coletar essas informações, né? Então, a Eu extração, acho que. pode tocar, Não, pode falar. não, só ia fazer um resumo. Foi muita coisa falada, interessante até para os ouvintes, né? Foi muita informação, talvez quem escuta talvez confunda. Então, a gente falou um pouquinho das informações de dados, tá? E como vocês obtêm essa informação, como foi falado pelo Fagner ali, que é qualquer ação do usuário. Então, a gente também falou sobre as etapas típicas, assim, eu posso dizer, né, do projeto de uma análise de dados, que até um erro, como citado nele, é um dado gerado, pode ser uma informação dada para o pessoal de gerência ou de negócio estar tomando uma decisão. E também falado pelo Ricardo ali que quanto maior a dificuldade para obter um dado ali, né, mais esforço os analistas têm, porque a gente precisa dessa padronização. Aproveitando também um gancho para fazer essa pergunta, né? E daí, quando vem um grande trabalho de estruturar dados, né, de uma organização, então vocês precisam de uma boas ferramentas, como vocês citaram, softwares para tratar isso daí, né? Então, se vocês pudessem falar alguns softwares que vocês utilizam, ou talvez até qual gerenciamentos vocês adotam, qual estrutura, seria interessante até para quem já trabalha com análise de dados, tenha vontade e saber um pouquinho das ferramentas para estar adotando, né? Hélio, é uma excelente pergunta, porque daí vai entrar na questão de habilidades técnicas, né, que um analista precisa ter para desempenhar suas funções, né? E a gente, como analista, tem muitas habilidades, assim, e técnicas, quando a gente vai falar de software, a gente vai falar de ferramenta, né, como você perguntou, a gente vai falar, ou seja, do que o cliente tem à disposição para a gente trabalhar. Então, eu diria que primeiro que um analista precisaria ter é o senso crítico. Claro, a gente tem que ter por trás algumas coisas assim muito importantes, matemática, estatística,
entre outras coisas, mas não é o core do negócio, né? Você precisa ter noções disso, e a gente vai acabar chegando em questões específicas de software, né? Como você citou, assim, que é uma das habilidades que a gente precisa ter. Então, Microsoft Power BI, por exemplo, é uma ferramenta hoje que está em praticamente todo lugar, né? Quem não usa Microsoft Power BI tem outras ferramentas aí, tem Click, né? Tem Tableau, mas o que essas ferramentas entregam são dashboards, são maneiras gráficas de interpretar os dados, né? E ali é como você demonstra. E a habilidade técnica que a gente tem que ter por trás, que é como fazer isso e como extrair o dado é que é importante. Então, a gente pode usar inúmeras ferramentas. Aí tem também, por exemplo, a coleta de dados que você pode fazer através dos bancos da AWS, por exemplo, ou você pode usar o Microsoft Azure. Então, essas ferramentas são principais aí que estão em grande uso, ou o próprio Google também, né? Também tem ferramentas em cloud que armazenam principalmente o quê? O que que nós, na nossa função específica, estamos lidando? A gente está sempre lidando com tabela, a gente está sempre lidando com dado tabelado, sempre está lidando com um dado em algum esquema, ou seja, um esquema ao qual esse dado vem de uma maneira linear, categorizada, tá? Porque ele é feito um trabalho antes de transformação, então existe uma engenharia por trás que pega esse dado para entregar ele semi-cru, para que a gente consiga trabalhar. E para esse trabalho semi-cru tem também um nome, e algumas empresas usam, sei lá, isso como tratamento silver, e etc. A gente tem o silver, tem a camada gold, ou seja, camadas de dados são trabalhadas de diferentes formas de entregas. E a nossa função técnica, a nossa habilidade técnica é como pegar esse dado da onde ele está na fonte, no banco de dados, e trazer ele para ser transformado e entregue de uma maneira usual, ou seja, para o usuário, para quem precisa tomar a decisão, né? Então eu faço esse trabalho de tirar do cru e lapidar, como se a gente chamasse isso de por exemplo, efeito diamante, né? Que você lapida todas os lados ali para entregar. Então, a última camada seria uma camada que eles chamam de gold, tem uns que chamam de diamante, que é quando o dado já está disponível para que você aí e qualquer pessoa possa enxergar um gráfico lá num jornal, por exemplo, que está sendo apresentado hoje, e você saber aquilo ali, ó, eles estão contando a porcentagem de alguma coisa. Aquele dado ali já é na camada diamante. É como eu enxergo aquilo para interpretar a informação. E a nossa habilidade técnica por trás está sempre aí, em fazer essa intermediação até que o dado chegue para você nessa camada. E Isso. normalmente, pode tocar. Depois eu pergunto. Não, tá. E até assim, né? A gente falou ali, mas acabamos não mencionando algumas ferramentas, né? É importante também quem está nos ouvindo poder conhecer algumas dessas ferramentas que eu acho bastante importante, né? É claro que elas são triviais, né? Mas não necessariamente precise delas, né? A gente pode também, de outras formas, fazer essas coletas de dados para transformação, né? Que são ferramentas como, por exemplo, o Microsoft Integration Services, né? Tem ferramentas da IBM também para extração de dados. O próprio Power BI é possível fazer algumas extrações de dados com ele, né? Além de mais, também utilizar linguagem de programação como o Python também, poder fazer conexões ou até mesmo web scraping ali em algumas páginas de algum local para capturar esses dados, né? Mas principalmente como o Tito comentou, depois precisa se lapidar essas informações, né? E aí, para se lapidar isso tudo, a gente precisa tirar essas informações das bases necessárias através dessas ferramentas, né?
e alocar elas num outro local para que a lapidação possa ser feita da melhor forma possível, né? Eu me lembro assim que no início dessa minha carreira em TI, eu trabalhava com Excel. Eu sempre trabalhei com Excel, sabe? Todo mundo que tem uma veia ali que começa trabalhando com Excel já está quase um pouquinho já no mundo de dados, sabe? Então eu diria, inclusive para quem está nos ouvindo, assim, você está hoje trabalhando com Excel, você pega lá uma base em Excel. Eu comecei assim, entendeu? Eu não sabia que eu estava me entrando nesse mundo de dados e que agora eu já sou analista de dados, né? E eu pegava essa base muito simples, que era gerada é, de questões ali. Eu trabalhava na época na área de pesquisa. Então, se fazia as pesquisas e essas pesquisas geravam dados, geravam respostas. E aquelas respostas tinham que ir para um relatório. E esse relatório era feito em Excel, depois em Word, depois a gente gravava ele num PDF. Depois aquilo se tornou um dashboard de Power BI, entende? Então começou numa coisa pequena que foi ganhando uma proporção, até mesmo por conta dessa evolução que a gente tem das ferramentas hoje de software, principalmente, que te entregam cada vez mais essa parte visual, e essa questão da extração que o Ricardo citou, que pode ser feito aí com Python. Você pode fazer um web scraping, por exemplo. Eu fiz o web scraping uma vez também, que você tinha que coletar coisas da internet, né? Saber como tabelar aquilo, tirar aquele dado da internet que estava disponível publicamente. E você pode fazer isso com Excel, né? O Excel trabalha muito bem, tem outras ferramentas também, mas eu diria que o começo é muito ali, sabe? E é muito tênue, que daí você começa com aquilo, você fala, poxa, quais são as possibilidades que isso vai me dar? E quando essas possibilidades vão aumentando, é quando você fica mais curioso para explorar melhor as ferramentas. E duas coisas muito importantes nesse processo, né, que eu vejo assim também, Tito, é a questão, assim, né, cada empresa tem a sua ferramenta específica que queira utilizar, né, conforme o seu orçamento, né, mas também a questão de volumetria, né, tem muitas questões, por exemplo, eu quero utilizar uma ferramenta para extrair dados, só que ela não comporta a volumetria necessária para que se possa manipular esses dados futuramente, né. E também outra coisa que eu acho muito importante, que a gente acaba, às vezes, muitas vezes a gente acaba não analisando isso, mas é a questão da LGPD, né? Essa questão da gente poder extrair dados, né? A gente teria que sempre estar olhando para dentro da cultura da empresa e poder trabalhar essa questão da LGPD, né? Porque é uma extração de dados que às vezes ela é um dado sensível, né? Então a gente precisa também ter regras para que a gente possa manipular essas informações que estão sendo extraídas, né? E até mesmo ocultar algum tipo de informação, porque podem ser dados sensíveis, né? É um bom ponto que tu trouxe agora. O que que mudou no dia a dia de vocês quando começou a entrar essas novas regras de LGPD? Ótima pergunta. Cara, é uma ótima pergunta, porque, por exemplo, hoje a gente tem o Ricardo falou da questão da volumetria, né? E como que você está identificando nos seus dados aquilo que é importante para a tua empresa, mas que não tá coletando coisas sensíveis ou não está afetando, né, a questão da lei de proteção de dados. Então, afeta no sentido do que eu posso ver, né, e como que eu vou tratar e para onde que isso vai também, né? Então, quando a gente lida com a LGPD, acaba que você precisa aplicar, por exemplo, máscaras. A gente tem algumas tabelas, máscaras. O que que é uma máscara? Uma forma de você tratar o dado para que você não identifique quem é o consumidor. Em alguns casos, você não pode fazer isso, né? Então, Sabe por que quê? é Porque um homem que comprou, mas tu não sabe quem é. Tipo, tu não sabe o nome, tu não Isso. sabe o CPF ou o RG, alguma coisa. Mas tu sabe um gênero e tem aquela informação que pode ser trabalhada. Tipo isso. Tipo isso. Por exemplo, você tem um Exatamente. dado sensível que é o teu CPF, que é único, né? Então, o seu CPF ele pode vir com uma máscara para que ele
mostre todos os números, né? Porque para mim importa quem quem está comprando, claro, depende assim, o CPF quer dizer que é um único, né? Mas eu posso ter um ID único para você, que não precisa ser o seu CPF. Então eu posso fazer uma máscara para isso, né? Então quando você está coletando esse dado, você tem que ter esse cuidado. Inclusive tem alguns bancos de dados compartilhados entre empresas, né? Que ele inclusive não pode entrar essas questões únicas, né? Esses IDs únicos, como é o CPF, ele é proibido. Então, antes de chegar o dado lá, ele já não identifica esse tipo de coisa. Por mais que seja, por exemplo, uma compra, né? Então, esses dados têm que ser armazenados e criptografados e ficar no armazenamento que ele não vaze para que não seja compartilhado nada com ninguém, porque isso é considerado proibido. Então, a LGPD afeta o nosso trabalho, principalmente naquilo que eu estou tratando, né? Já está considerando um crime, né? Então, você já abordou um tema muito interessante que o trabalho de vocês atuam, que é com a ética, né? De pegar um dado sensível, de às vezes pegar uma base que não está tratada e vocês filtrarem, criarem máscaras para estarem mostrando da melhor maneira. Então, antes de tudo, tem uma boa ética no trabalho, né? Não só Pela... ética, né? Os caras tomam uma multa violenta se os caras não fizerem isso, né? Seja qual for a empresa. Então, eu acho que vai além da ética, tem uma parte ali que mete no bolso deles. Tem a E acho parte que, financeira, né? pô, É, e exato. LGPD tem uns valores bem altos, assim, que é valor em cima de faturamento, uns troços assim, baixo de É, bola. e dependendo da empresa também, existem outros órgãos reguladores dessas informações, né? Como, por exemplo, o Bacen, né? O Bacen, ele define algumas políticas ali e até regras do que pode ser exposto e como deve ser exposto essas informações, né? Além das auditorias internas, né? Então, a empresa, ela Isso. se propõe a colocar uma auditoria, que pode ser interna, como pode ser uma auditoria contratada, justamente para filtrar isso e conseguir captar se a troca desses dados, inclusive entre os agentes internos, estão seguindo as regras de LGPD. Ou se isso está funcionando, né? Porque às vezes se é uma empresa tão grande, imagina o quanto não é difícil de tu controlar, né? Quantos projetos uma empresa grande deve tocar, quantos multiprojetos paralelos tem, né? E aí, será que todo mundo tá cuidando dessa parte de dados, né? Cuidando o que é sensível, o que não é sensível? É show de bola. Que nem a gente pegar também, talvez, uma parte de segurança de informação também, né? Tipo, segurança da própria empresa. A gente pega um banco, cara. Tudo que a gente pode fazer para ninguém invadir o banco, né? E não roubar a informação e não roubar dinheiro também das pessoas, né? Então eles contratam Uhum. também empresas terceiras para dar cabo disso, né? E ajudar isso com eles. Agora, Eu até sou meio suspeito de falar nessa questão um pouco, né? Porque eu trabalho justamente na área de governança de dados, né? E, e essa questão da LGPD é uma coisa assim que a gente foca bastante, né? Então, por isso que a gente define essas políticas, esses padrões, né? Até essas questões de monitoramento, da avaliação dos dados, justamente para a gente poder aplicar as melhores políticas de segurança sobre isso, né? É claro, existe a área de segurança já das empresas informação. que fazem um certo tratamento, né? Mas, além disso, a importância da governança de dados acaba caindo sobre isso, né? Para poder fazer toda essa regulamentação disso, para que o analista lá que vai trabalhar, ele saiba até onde ele pode lidar com aquela informação, né? E no nosso trabalho também, assim, você pode lidar com dados sensíveis da própria empresa, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar no setor de recursos humanos, que ela detém informações sensíveis dos próprios funcionários, né? Com relação à folha de pagamento. Então, você, quando vai trabalhar com isso, tem que ter muito cuidado e a empresa faz um controle também sobre isso, né? Para ver, ela pode liberar, por exemplo, para você trabalhar por um determinado período alguma coisa e depois ela faz o bloqueio para não haver vazamento, porque isso é algo Bom, restrito, né? Então é não muito tem, sensível. não tem só os dados com cuidado, tipo, cuidado com dados de clientes, né? Mas a gente tem
cuidado com dados internos, né, da própria empresa. Sim. Internos. Show. Isso. E uma coisa que eu estava pensando agora, na visão de vocês, trabalhar com dados e análise de dados é para todo e qualquer tipo de empresa ou não? Eu diria que trabalhar com dado, se é para toda empresa, vamos pensar num cenário. Se essa empresa está produzindo primeiro dado, né? Primeiro ela tem que saber, porque hoje a gente tem produção de dado, você acaba terceirizando um pouco disso, né? Por exemplo, você é um microempresário que tem uma máquina de cartão. Você está produzindo um dado, que é a tua venda, através de um cartão, para uma empresa terceira, que é a que é a detentora da máquina de cartão que recebe, certo? E daí, o que que isso importa para você? O que que você quer fazer com essa informação? O que que essa informação é válida para você? Então, encontrar o ouro no fim do arco-íris é exatamente saber e pensar como que você vai trabalhar com aquilo. Não basta apenas geração de dados por si só, sem saber o que fazer com ele. E entra a nossa capacidade técnica de análise aqui e as nossas também soft skills de como fazer com que o cliente enxergue valor naquilo que que ele tem de produção. Então, o microempresário individual que tem as suas vendas de cartão, ele pode receber um relatório, por exemplo, está dizendo para onde que esse dinheiro está indo, baseado em localização, baseado em sexo, em gênero, em idade ou qualquer coisa que tenha sido captado no momento de alguma transação. E para que importa isso? Então, me importa para quê? Para alavancar minhas vendas, para melhorar meu marketing, né? Para conduzir melhor o meu negócio, né? Então tem que saber ter esse olhar. E a gente, nós como analistas, entregamos isso para ele. A gente faz esse tratamento com as habilidades, tanto técnicas quanto não técnicas, que daí eu acho que eu entraria aí de soft skills, falando sobre questão, por exemplo, de comunicação. Como que a gente comunica, né? Não é só fazer a entrega do dado, mas assim, como fazer com que a pessoa compre a tua ideia. Você tem que ser um pouco vendedor também, nesse sentido de eu estou entregando uma coisa para você que te interessa, você está sentindo que isso que eu estou te vendendo realmente é algo que te importa para que você enxergue valor no meu trabalho e no dado que você está olhando, porque ele não mente, né? O dado dificilmente ele vai mentir. Você está se baseando a tua decisão em fatos que você gerou, né? E sempre é um dado, ou seja, uma coisa do passado, ela já aconteceu. Então, baseado naquilo, faço uma interpretação. E dessa interpretação, você ou eu vamos tirar um insight. A gente vai tirar uma conclusão. A gente vai tirar alguma coisa de valor. Aí eu estou entregando o ouro para você. Então, só complementando e também fazendo outra pergunta, o analista de dados, então, também tem a responsabilidade ou talvez o dever de mostrar para o cliente como ele vai tomar a decisão estratégica, além de você dar a informação, como você disse, tem que ser um vendedor. Então, você dá um Boa. dashboard e fala, ó, com esse dashboard, você consegue essas informações para tomar uma decisão estratégica que na sua empresa pode fazer uma diferença, como o Glauber tocou antes. Ah, quais são, sei lá, o gênero quais são o maior gênero que compra na minha loja. Então, é o feminino, então vou fazer um marketing focado nas pessoas femininas. Então, o papel do análise de dados também vai um pouquinho além de mostrar para o cliente essa etapa de onde ele vai tomar essa decisão estratégica, o que ele ganha com esse dado. Olha, Eu acho. o, o- Opa, pode falar, Ricardo. Vai olha, lá. eu vejo isso é uma coisa muito importante, né? Porque assim, ó, o analista de dados, tá? Em primeiro lugar, de todo o trabalho que ele faz, principalmente ele precisa ter uma comunicação eficaz, né? E ele precisa ter um pensamento crítico. Para que que ele precisa disso? Para que ele possa elaborar as orientações que ele vai dar para o cliente que ele está atendendo. Se ele não tiver condições de fazer essas análises críticas
e de fazer uma comunicação eficaz, ou seja, apresentar esses dados que estão sendo coletados e trabalhados, lapidados ali para o cliente ele não vai ter evolução no negócio dele, né? Então, às vezes eu faço uma pequena analogia assim, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, eu vou sentar lá na mesa, eu vou chamar meu patrão agora e vou pedir um aumento para ele, né? Tá, mas com que dados que tu vai pedir aumento para ele, né? Ele precisa se munir daquilo ali para ele poder ir lá pedir o aumento, né? Então, para uma empresa é a mesma coisa. Ela precisa se munir de dados, ter dados suficientes para que ela possa dar o próximo passo. Não adianta ela só querer crescer, mas ela não analisa as vendas, não analisa as informações que ela produz, os dados que ela produz, né? Então, eu vejo que isso é muito importante justamente porque a gente possa mostrar isso para o cliente, como que ele vai agir em cima desses dados. Bacana, cara, bacana. Os analistas eles estão assim geralmente em frentes, né? Eu digo frentes, eu quero dizer, está muito ligado a negócio, né? Quando a gente está pensando, pô, mas o analista de dados ele está numa frente somente de negócio? Não. E depende também da escala da empresa, né? Então, e o tratamento que a empresa quer ter e a cultura que ela tem, né? Então, isso depende, varia do tamanho do seu cliente, varia do tamanho da empresa, da quantidade de funcionários e da disposição que ela tem também desse tipo de profissional. Então, é importante a gente pensar também que eu, quando comecei a trabalhar, a gente tem uma ideia assim de analista, engenheiro e cientista de dados, sabe? Já entra numa coisa assim, o que que faz cada coisa? Onde que está ligado cada um, né? E eu já pensei, o analista faz um trabalho de cientista, que faz de engenheiro. Então, é bom a gente ter definido coisas que tem que ser bem esclarecidas, tá? Acho que o analista de dados, ele entrega soluções, ele está sim dentro de uma área de negócios, ou ele está sempre ligado a uma área de negócios, mas ele é uma pessoa que tem a sua especialidade e é um pouco generalista, sabe? Ele precisa ter um entendimento do todo, ele precisa conhecer do negócio, ele precisa ter habilidades técnicas em softwares, ele precisa ter soft skills de apresentação, de fala, de comunicação, que vão favorecer o trabalho. E daí a gente tem que separar isso, né, do que faz um engenheiro, do que faz um cientista, porque daí quando a gente entra numa área mais técnica, numa questão mais técnica, a gente foge dessa ideia do analista, né? Então, eu acho que o analista ele está mais generalista, ele pode ser especialista também. Tem muitos especialistas onde eu trabalho, e o Ricardo também, mas a gente tem que ter essa noção do todo. Você conhecer a empresa, conhecer o negócio, saber o que ela faz, o que que ela entrega, qual o produto dela, como que ela trabalha esse produto, como que ela quer vender, como que ela ganha dinheiro efetivamente, como é que você faz alavancar um negócio sem informação? E essa informação tem que passar por alguém que saiba fazer isso funcionar. Aquela parte do marketing que vai precisar ser investido, aquele dinheiro que vai para algum lugar, ele é baseado nessas informações que o analista pode fornecer. E que o CEO, quem quer que seja, tome uma decisão importante que afete milhares de empregos. Uma pergunta rápida, antes de eu passar a palavra para o Glauber. A gente que é desenvolvedor, só para até para os ouvintes entenderem um pouquinho, a gente geralmente recebe demandas, né? A gente não analisa um possível item que pode gerar um, como posso falar, um valor para o nosso cliente, para a nossa empresa que a gente está. Então, você pode falar um pouquinho para quem tem interesse na área também, ou até para os ouvintes, como surgem as demandas para o analista? É, Às vezes você recebe, ó, analisa essa base de dados, vê o que dá para aproveitar, ou se chega algo para você assim, ó,
Eu quero que você me dê um dashboard porque a empresa está precisando tomar decisão em cima desses dados. Você pode falar um pouquinho em cima dessa palhinha que eu dei? Bom, um comentário que eu posso fazer agora de primeiro momento é o seguinte, né? Quando nós analistas recebemos uma demanda, eu principalmente assim, eu procuro entender qual o problema que o cliente quer resolver, primeiramente. Para daí sim, a partir daí, focar e dar direcionamento para aquilo que eu preciso fazer de análise para ser entregue para ele, né? Porque, por exemplo, não adianta ele querer aumentar o faturamento dele sendo que ele, de repente, ele não tem dados de faturamento, né? Então, como que a gente vai poder fazer uma análise específica em cima disso? Ah, eu quero aumentar o meu faturamento, fazer uma previsão para aumentar meu faturamento em 50% para o próximo trimestre. Só que ele não tem esse tipo de informação. Então, a gente precisa, primeiramente, quando a gente recebe uma demanda, né, a gente analisar e verificar se aquilo que está sendo solicitado é possível com base naquilo que a gente tem de dados, né? Então, eu acho assim, primeiramente, quando a gente recebe a demanda, é isso, é entender, buscar um entendimento daquilo que está sendo solicitado para que a gente possa atuar, porque isso também é uma das ferramentas que nós utilizamos, né? Saber compreender para a partir daí tomar os próximos passos, que é apresentar um resultado para o cliente, né? Eu diria que a demanda mais clássica de um analista de dados é a apresentação de um dashboard, por exemplo, né? Ou, de repente, tratar uma tabela que vai virar alguma coisa, ou entregar um dataset que vai ser utilizado em algum lugar. E essa demanda ela chegaria como? Então, o cliente ele tem por pensamento primeiro que a geração do dado foi feita, tá? Ela foi tabulada e depois ela precisa ser tratada. E agora eu preciso encontrar valor nisso. Como é que eu vou encontrar valor nisso? Aí chega essa demanda para o analista. O analista vai então compreender essa base, vai olhar para ela, né? Pega lá com muito carinho, né? Vai olhando cada um daqueles itens ali, vai fazendo as limpezas e vai sabendo traduzir essa informação, dependendo daquilo que te foi pedido. Então, se é para você entregar um dashboard, você já sabe que tudo que está tabulado vai gerar um gráfico, ou vai gerar uma outra tabela, ou vai gerar uma segunda informação, né? Então, esse tratamento que você faz com a base a gente vai falando ali que você vai lapidando o diamante, né? E eu acho que o comum seria chegar assim à entrega de um dashboard. A gente vê muito isso também no mercado, assim, até cursos disso relacionado, né? E essa demanda ela é importante por quê? Porque você está tentando fazer com que uma coisa que chegou para você muito bruta, ela se torne muito clara. Então, como é que eu vou enxergar aquilo, né? Eu preciso fazer o quê para que a pessoa consiga enxergar? E daí, falando exatamente sobre dashboard, o dashboard ele é uma questão visual. É como você fazer uma leitura, né? Como se você estivesse pegando ali e tentando já, a partir dos números que você enxerga na tela, dos gráficos que você vai observando, já sentir coisas que você precisa tomar de ações. Ou você já tem uma ideia, poxa, isso aqui já está me dizendo uma informação importante, já posso acionar o marketing porque eu estou vendo aqui que as nossas vendas estão caindo. Então, o analista de dados ele recebe essa demanda de fazer essa entrega pode ser num curto período de tempo, dependendo dos recursos que ele tem à disposição, e daí ele vai juntar as ferramentas que ele tem à disposição que a empresa deu para trabalhar. Pode ser no Excel, pode ser num outro tipo de banco de dados, num banco de nuvem, mas aí eu vou fazer todo esse tratamentozinho para fazer essa entrega, e essa entrega vai gerar para mim lá um insight para essa pessoa que está recebendo. E esse insight é é o fim do nosso trabalho ali que a gente consegue dizer, o cara tá sentindo valor naquilo que eu entreguei. Show de bola. Indo nessa linha ainda, falando mais sobre o dia a dia,
que é que vocês pegam de problemas comuns no dia a dia? O que rola, mais ou menos? Ah, rapaz, dia a dia a gente pega muito problema em dashboard, viu? Principalmente porque o dashboard ele tá atrelado a muita coisa, né? Geralmente ele tem uma conexão ali com fontes de dados que podem dar problema, ou pode ter tido alguma tabela que não carregou, ou pode ser de repente uma fórmula que você colocou que ela pode estar gerando algum conflito. Então, dependendo de como que você trabalhou naquela entrega, ela é complexa. E essa complexidade se traduz no momento que você encontra o erro, que daí você vai ter que fazer o famoso troubleshooting de uma maneira muito linear, né? Que você vai ter que pegar o erro ali, saber identificar, a não sei que você já tenha muita experiência assim de saber que um erro específico condiz com uma informação específica, né? Mas geralmente não é. Às vezes ele não está seguindo essa linearidade da gente enxergar. E daí você tem que ir ali e fazer um troubleshooting, ou seja, uma engenharia reversa até chegar naquilo que você precisa. Então, no nosso dia a dia é muito comum enfrentar problemas desse tipo, né? Que você fez uma construção, que você ajudou uma construção, que você está trabalhando numa equipe que tem essa construção e que precisa muitas vezes sanar esse tipo de dúvida, ou que você precisa ajudar. Isso também depende da cultura e da senioridade do analista, né? Então, os analistas mais sêniores, eles vão ter uma experiência e vão saber resolver problemas de maneira muito mais rápida ali, porque já conhecem o ambiente, né? O ambiente software e o ambiente empresa. E os analistas mais júniores, eles vão pegar alguma demanda que não necessariamente seja fácil, mas que vai ter uma elaboração, uma construção que também eleve o padrão de entrega deles. Colocou assim que eu também acho que assim, um problema comum, né? Ele está muito na entrega e naquilo que já foi entregue, né? Então sempre se espera de um analista que ele tenha essa a ideia de que ele sempre vai trabalhar com aquilo que já foi publicado ou está trabalhando com alguma coisa que vai ser publicada, né? Então, ou seja, você pegar algo que alguém já fez ou vai fazer algo do zero. Sempre vai estar ligado a alguma coisa que você precisa resolver de problema do cliente que já está funcionando muito bem ou que precisa ser melhorado. E Perfeito. pode mandar lá, Hélio. Pode ir? É, porque a gente tá falando e não tem como a gente continuar falando de analista de dados, análise de dados, e tocar também na inteligência artificial, né, no aprendizado de máquina, o quão isso veio para somar no trabalho de vocês, né? E você poderia citar alguns pontos que tanto a inteligência artificial, a IA ali por trás e o aprendizado de máquina veio para agregar, seja, sei lá, para tratar os dados que você pega, para analisar para vocês e ajudar de alguma forma, ou talvez até tratar os erros dos problemas do dia a dia. Então, você pode dar uma palavrinha sobre? Olha, Hélio, eu acho que assim, isso depende muito do cliente também, tá? E tem cliente que quer desenvolver isso, que está trabalhando em cima disso, tem muita gente também, né? Então eu acho que é uma ferramenta que a gente tem para nos ajudar muito, desde que você saiba usá-la, né? Então você vai precisar, além de analistas, engenheiros e cientistas, para trabalhar com tudo isso, né? Então é uma entrega também que a gente faz, eu acho, de valor, mas que tem níveis diferentes, sabe? No nosso nível de análise de dados, eu vou dizer que estaria um pouco mais longe da questão da IA, porque a gente está fornecendo informações, e a gente está trabalhando com informações, e a gente tem que ter a percepção do cliente, sabe? E a máquina não consegue ter isso. Quando você fala em percepção humana, a máquina não consegue ainda interpretar muito bem. A gente tem alguns problemas aí com interpretação de cores, por exemplo, né? Que a máquina não está sabendo lidar. E o ser humano já sabe lidar, já tem como lidar. Isso e ela precisa, a máquina vai desenvolver com o tempo, né? Então eu penso que no nosso caso aqui,
Eu não estou trabalhando com IA ainda, né? Mas sei de alguns clientes, e isso está mais a nível de cientista de engenharia de dados, e que o cliente também precisa enxergar valor nisso, sabe? Quer ou não, essa, vamos dizer, facilidade, né? Que é um custo também muito alto. Então, no dia a dia do analista de dados, pelo menos no meu, não tem tido muito essa agregação. E acaba que, não que isso ainda não faça diferença, mas é porque eu não vi isso diretamente funcionando para poder ali me auxiliar, né? Mas eu vejo esse mundo de agregação da inteligência artificial no mundo de dados e nas funções que a gente desempenha, principalmente em alguns aspectos funcionais ali, tipo de apresentação, de tratamento, que a IA pode ajudar na questão do dado cru, sabe? Então, isso vai, eu acho que evoluir bastante, porque esse trabalho que a gente tem hoje, de você pegar o dado e lapidar ele, é demorado, sabe? Você não consegue muitas vezes fazer uma entrega muito rápida. Eu não sei como o Ricardo enxerga isso. Hoje eu, assim, na minha área onde eu estou atuando hoje, né, não tenho trabalhado diretamente com aprendizado de máquinas, né, até porque, como tu até mencionou, Tito, a questão é um pouco mais focada mais para cientista de dados, né, assim, é ele que vai saber manipular melhor, assim, as questões de aprendizado de máquina, né. É claro que isso não significa que o analista de dados não possa aplicar isso também, né? Ele pode, né? Mas quem vai ter um poder maior de manipulação disso normalmente é o cientista de dados, né? Hoje eu tenho trabalhado algumas automações, mas são mais voltados para automações de processo, né? Então acaba não sendo diretamente aprendizado de máquina, mas são automações, como alguns processos de automatização de tarefa, testes de qualidade, até mesmo algumas questões de ETL eu acabo fazendo utilizando ferramentas como o Python, né? Então são coisas que tá no dia a dia, né? Então, nesse sentido. Eu já vi algumas soluções que eu vi que o pessoal de dados, eles extraem os dados, né? Eles até sanitizam algumas fontes do dado cru, do bruto, né? Até stream mesmo de vídeo. Pega o vídeo, sanitiza algumas informações de lá atrás, as informações. E também vi eles o pessoal, claro que era um protótipo, mas tomando até algumas decisões para alguns dashboards. Aí eu achei que já estava nesse nível, mas pelo que vocês falaram, talvez no dia a dia não seja como demonstrou no projeto que eu tinha visto, né? Mas Eu acho, bacana. É, acho eu que acho que depende isso vai estar da mais área, né? ligado depende da área. Acho que isso vai estar mais ligado também à necessidade da empresa, né? E qual é o produto, né? Então, você falou de um vídeo, né? Então, quando você está trabalhando num vídeo que é um dado não estruturado, né? E está armazenando ele num banco ali, é uma coisa. Agora, quando você está trabalhando com dados mais estruturados, eu acho que tem um cuidado bem maior, assim, com o tratamento desses dados, sabe? Aí envolveria até questões, assim, muito mais sensíveis, não de máquina, mas de tratamento mesmo. De bola. Ah, tranquilo. Uma coisa, Valeu. uma coisa que, até do assunto anterior, eu estava guardando minha dúvida. Hoje, qual é a confiança que a gente tem nos dados que vocês trabalham? Hoje vocês têm uma margem, não. A gente trabalha. Hoje a gente trabalham, 100% dos dados são confiáveis ou não? A gente imagina ali, 80% é confiável e 20% eu descarto, algo do tipo. Vamos usar Pareto aí. Eu acho que, 80-20. eu acho, pois é, eu acho que assim, a gente vai trabalhar com o dado é sempre confiável. Escutei isso de um colega um dia desse, sabe? O dado é sempre confiável. Ele falou isso para mim. Nós somos colegas e eu pensei, será mesmo que o dado é sempre confiável, né? Só que, como eu te disse, existe uma percepção que eu tenho que ter quando eu estou tratando, né? Que é a percepção de você errou a entrar naquele software lá
do banco lá e clicou em previdência ou realmente você tinha intenção? Então, como que eu vou ver isso, né? E quando está recebendo, por exemplo, eu posso treinar uma máquina para, como a gente estava citando agora há pouco, para interpretar isso, né? E ela fazer essa exclusão. Será que ela fez certo? Então, o ser humano está sempre por trás também para ter essa ideia, né? Mas eu penso que o dado ele é confiável, não aplicaria Pareto, tá? Porque eu acho que assim, ele foi gerado por você, mesmo sem intenção, né? E o que eu vou fazer com ele é que é realmente a minha decisão de saber se é certo ou errada. Eu acho que a decisão está em tomar no segundo momento. O que que eu vou fazer com aquela informação? Isso eu quero também. Se ela é válida para mim, né? Isso eu preciso enxergar aquilo. Então, dependendo da necessidade que o cliente te der e da que ele tiver, tem empresas, por exemplo, que eu conheço, que ela quer tratar todo e qualquer dado que ela recebe. Todo e qualquer dado, mas, poxa, é muita coisa. Então, quando você está falando, por exemplo, que o Ricardo citou aqui, de um campo onde você pode colocar informação aberta, você tratar toda aquela informação ali, você pegar todo aquele dado não estruturado para trabalhar, realmente vai gerar o que para você, né? Além de tempo. Será que está desperdiçando tempo naquilo, né? Depende. Então, isso vai muito da estratégia da empresa, da disponibilidade dela, do dinheiro que ela tem para aplicar sobre isso. Mas sim, tem empresas que trata todo e qualquer dado e que não interpreta que tem dado errado e dado certo. Ela pega todo dado que ela tiver à disposição e vamos pôr a prova do que isso significa. Vamos fazer esse cruzamento de dados, vamos fazer esse cruzamento de tabelas para ver se dali a gente consegue tirar alguma coisa. Então tem um vídeo, inclusive, lá no TED Talks, que eu gosto bastante, que um cara faz uma apresentação e ele está trazendo dados muito importantes, ele está fazendo uma storytelling, por exemplo, que ele está ligando, por exemplo, mortes de acidentes de carros em um período em que as mulheres ficavam, as mulheres tinham mais filhos que isso tinha a ver, né? Qual é a relação disso? Então, pode ser um cruzamento muito louco, que possa não fazer sentido nenhum, né? Então, essa questão, será que uma coisa causa da outra? É que você tem que se pôr à prova, se esse cruzamento vale a pena, daí tratar esse tipo de dado vale a pena para quem quer enxergar isso, e se esse cruzamento realmente existe ou não. Eu acabo pensando muito mais quando se fala nisso, na verdade, assim, eu ter uma área de qualidade de dados, né? Justamente para que eu possa trabalhar a sanitização desses dados, né? Remover tudo aquilo que não é necessário, ou que está incorreto, ou que está em duplicidade, né? Então, fazer um trabalho de sanitização vai ajudar muito nesse processo da qualidade dos dados. Então, a partir daí, sim, eu tenho condições de poder dizer se o dado é 100% confiável ou não, né? Ou até quantos por cento eu considero ele confiável, né? Mas isso tudo vai de empresa para empresa, focando evidentemente na questão da qualidade dos dados que são coletados, né? Show de bola. Pessoal, eu vou me direcionando aqui mais pro final, a gente está já passando no nosso tempo. E eu tenho uma última pergunta, não sei se vai também vai querer fazer uma última pergunta depois, mas pensando na galera que está nos assistindo, o que que vocês indicam para quem quer começar a trabalhar na área de dados? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que percorrer? Qual o caminho que eu sigo? Bom, vou dizer assim por mim, assim, né? Uma coisa que eu digo assim muito para as pessoas que às vezes me procuram, assim, falando, né? Ah, eu queria entrar nessa área, o que que eu preciso aprender, né? Eu acho que a primeira coisa que se precisa aprender é ter a vontade de aprender, tá? Porque não adianta eu querer entrar numa área se eu não tenho um interesse em me focar naquilo ali que eu vou fazer, né? Então, principalmente assim, eu quero entrar na área de dados, de análise de dados.
saiba o básico, pelo menos, né? Saber, por exemplo, conhecer Python, saber manipular os dados através de Python, ter alguns conhecimentos específicos em estatísticas, principalmente, porque através de algumas análises vão ser aplicadas metodologias de estatísticas em cima desses processos, né? Conhecimento em SQL, né? Saber a linguagem SQL para poder trabalhar e manipular esses dados, né? Principalmente. E, evidentemente, aí a partir daí que eu já tenho conhecimento em uma linguagem, já sei trabalhar com SQL, já sei trabalhar um pouco mais com Python, aí ele vai buscar mais aprendizado para isso, para que ele possa eh, lidar com esses dados de uma forma mais visual. E aí, de repente, eu acredito em uma ferramenta como, por exemplo, o Power BI, que hoje nas grandes organizações está sendo muito utilizada, é uma das elites hoje aí de visualização de dados, se focar nessa ferramenta porque ela vai ajudar bastante no trabalho também. Mas eu acho que esses três pontos são os mais importantes. Uma linguagem SQL, Python e Power BI. Show. Eu complementando aquilo que o Ricardo falou, né? Também fala por mim, né? Eu comecei com Excel. Então eu acho que saber um Excel da vida ali, você começar a lidar com um pouco de PROC-V, saber algumas fórmulas, saber como fazer um tratamento ali de uma tabela, é importante. E daí você tem uma limitação do próprio Excel, que é a quantidade de linhas, né? Então, aí eu partiria para um segundo momento, que é, além de saber o Excel, que em algum momento você vai usar, mesmo trabalhando numa grande empresa, com Big Data e tudo mais, é sempre importante saber lidar com ele, né? Um determinado momento você vai se deparar com uma planilha que você vai ter que baixar, fazer algum tratamento pequeno ali ou um CSV que você mesmo tá gerando, né? Então, eu diria que depois desse momento do Excel, é saber uma linguagem. E a principal linguagem do analista de dados é o SQL. Porque, assim, você vai ter que tirar o dado de um banco, seja estruturado ou não estruturado. Você tem que saber como extrair esse dado de algum lugar, porque ele está lá armazenado, tá? E o que que eu quero tirar de lá? E a principal linguagem que a gente usa hoje em dia é o SQL. Então, saber o SQL, não precisa conhecer todos os bancos, porque cada banco também trabalha, tem uma tecnologia ali, tem uma empresa diferente que está fornecendo, mas você vai ter que saber a linguagem para saber retirar aquele dado, né? O Python é bem importante também, eu acho que, mas ele não é o essencial para mim. Eu acho que o SQL é mais essencial. Então, se você não conhece SQL ainda, ou não foi atrás, corra atrás, tem muito curso gratuito, tem muita coisa boa na internet. E depois que você souber tirar esse dado, fazer a consulta desse dado, você vai ter que saber expor esse dado em algum lugar, né? Então, essa exposição desse dado a gente faz através de uma ferramenta gráfica. E essa ferramenta gráfica hoje que se tornou mais famosa é o Power BI. Daí, como eu disse, tem o Click, tem o Tableau, tem outras ferramentas de visualização, que é a forma como você tem de expor aquilo que você soube juntar, trabalhar, e daí sim você está carregando ela para algum lugar visual para apresentar. Então, ter essas noções e ter esses aprendizados é essencial para um analista. Ele vai, pelo menos, em algum momento da vida do profissional, trabalhar principalmente com essas ferramentas. E ele vai, ter que saber, com uma certa maestria, se desenvolver ali. Então, aí vem questões de matemática, de estatística. A gente tem fórmula DAX, que é usada muito lá no Power BI, mas tem o próprio Power Query, que você faz a manipulação das tabelas. Então, mas o que que é, né? Antigamente a gente tinha o Power Pivot, que é da Microsoft, que era do Excel também. Muita coisa do Excel, o Power BI herdou, que ele melhorou e de repente colocou ali para que os analistas ou quem quer que seja fossem trabalhar, né? E a ferramenta que ficou assim, a linguagem que ficou assim padrão hoje em dia foi essa ferramenta, foi a linguagem SQL, que todo mundo que é analista sabe ou já trabalhou ou trabalha no seu dia a dia. Legal.
uma pergunta para estar finalizando. Agora vamos para os ouvintes que já estudaram, já conseguiram estudar um pouquinho, já estão naquela fase de procurar alguma coisa no mercado de trabalho. Então, como estão as vagas? Qual o caminho que ele deve seguir para encontrar aquela empresa que trabalha com dado? Como vocês começaram? Então, vocês podem dar os caminhos desviando as pedras aí para eles conseguirem se enquadrar nesse mercado também. Pode falar primeiro, Tito. Eu- Olha, eu acho que o principal é você, antes de aplicar as vagas, é procurar essas vagas e ver quais são os requisitos, né? E não se atentar tanto a cumprir 100% dos requisitos da vaga, porque você não vai cumprir. Nem todo mundo cumpre 100% dos requisitos da vaga, senão você seria imediatamente contratado, né? Mas você ter noções que vão te ajudar. Então, para uma pessoa que está começando, júnior aí e tal, eu diria que olhar, pensar nos requisitos, buscar aquela informação, pelo menos saber, ter o conhecimento. Quem já está na área, que está pretendendo até melhorar e está fazendo alguma coisa, também. É sempre bom você olhar o que que a empresa está pedindo, porque vão ter muitas empresas usando tecnologias diferentes. E é muito natural. As empresas vão mudar muito, porque isso depende muito de uma questão que é dinheiro. A empresa, depende da empresa, do que ela investir, ela vai ter à disposição determinadas ferramentas. Então, você vai ter lá gente usando Excel, gente usando Python, gente usando linguagem SQL, gente usando Power BI, Tableau. Aí você vai ter Microsoft Azure, Google, AWS, e olhar para esses mundos, mas saber o que que eles são, ter noções do que eles são. E daí, claro, você quer aplicar para uma vaga específica, se aprofunde, mas se aprofunde sempre numa questão não só técnica, como de desenvolvimento, porque eu, inclusive, já trabalhei fazendo um processo de seleção em que não adiantava simplesmente a questão técnica. Então, a pessoa que eu entrevistei, ela tinha que saber resolver problemas. Ela iria vir para trabalhar comigo. Então, o que adiantava a pessoa saber tecnicamente muita coisa, e no momento que ela ouvisse um não, ela não soubesse, ela não tivesse reação. Então, o mais importante também é a tua atitude, né? E como que você está enxergando essa área, esse mundo? Ah, eu quero muito trabalhar com dados. Tá bom, dados é legal, dado é um petróleo novo, você pode trabalhar com isso, você vai ter muito emprego, muita vaga, mas você vai se deparar com problemas e que essas empresas precisam resolver e precisam que você tenha essa força de vontade de entender o problema dessa empresa, de abraçar, de ter esse sentimento de dono junto com ela, de vestir a camisa e falar, poxa, eu posso aqui pegar o teu problema agora com as habilidades que eu tenho e tentar resolver. Nem sempre tudo vai ser resolvido só na matemática. Você vai ter que comunicar, você vai ter que falar com pessoas, com stakeholders, para coletar essas coisas. Então, eu tenho visto muito a questão das soft skills ser bastante importantes, porque ferramenta todo mundo aprende, mas a hora de resolver problema mesmo, se o cara não tem ali como se sair, não sabe apresentar, não sabe falar, não sabe se pôr, se colocar, como passar aquela informação, é eu- difícil eu- daí você seguir. Show de bola. Esse ponto até que tu trouxe, tá? É um ponto muito bacana, porque acredito que qualquer área que a gente acabe trabalhando, a gente tem que ter essas soft skills, digamos assim. A gente até tem um podcast que a gente gravou aqui do pessoal da DBC, que é como aprimorar, né, as minhas habilidades interpessoais no dia a dia, no ambiente de trabalho. Então, quem tiver afim, dá para dar uma espiadinha lá. Quanto que o Hélio falou, né, eu tenho uma mega dica, que é até ser um recadinho que é dar depois. A gente aqui na DBC sempre tem vagas em aberto. A gente, se tu entrar lá no nosso site, lá da DBC, tem várias vagas de vários setores, e elas vão alterando, né, de acordo com a necessidade. Então, você vai ter vaga de desenvolvimento, front-end, back-end, para análise de dados e tudo mais. A DBC a DBC também tem as indicações premiadas, tem uma premiação por indicar alguém, e aí essas indicações elas acabam aparecendo bastante lá no Instagram, deve aparecer também no LinkedIn, se eu não me engano, então já vai um recado aí pro pessoal, siga a DBC lá no Instagram, no LinkedIn, tem bastante coisa legal.
Caso alguém tenha alguma ideia, um assunto, alguma coisa que gostaria de ouvir no podcast também, dá para mandar uma mensagem por qualquer canal, pelo LinkedIn, pelo próprio Instagram, ou qualquer canal que ache da DBC aí, sem problemas. Queria agradecer a participação do Tito, né, o Fagner aqui, do Ricardo. Muito obrigado a participação de vocês. Mais uma vez, obrigado, Hélio, também, que está aí comigo nas gravações do podcast. Tá, pessoal, muito obrigado pela participação e um até logo. Valeu, Valeu, pessoal. Muito pessoal. obrigado pela oportunidade. Até a Valeu, um próxima. grande abraço.